O primeiro caso é generalizar o sujeito, colocando-o no plural. Então, quando você tem uma estrutura cujo sujeito quebra a sua impessoalidade, você pode generalizá-lo. Uma forma elegante de se distanciar relativamente da subjetividade é pluralizar o agente, ou seja, aquele que pratica a ação. O uso da primeira e da terceira pessoa do plural é a estratégia recomendada quando a intenção é atenuar a subjetividade da primeira pessoa sem adotar a neutralidade absoluta. Frases como, né? E aí temos um exemplo de como, jogando para o plural, você consegue tornar mais genérico esse agente, esse sujeito aí da ação, o que dá um tom maior, de impessoalidade. Como procuramos demonstrar em vez de eu procuro demonstrar. Os pesquisadores reconhecem. Então você joga para uma terceira pessoa. Nossas conclusões, mesmo que seja uma conclusão apenas sua, né? Você pluraliza, porque aí generaliza. São menos subjetivas que procurei demonstrar. Reconheço minhas conclusões. Todos exemplos aí de impessoalidade no seu texto. Vejam que dessa forma o agente ele é sempre mais genérico, mais geral, mesmo quando esse agente é o próprio produtor do texto, né? É o próprio locutor, e acima de tudo, o mais importante nesse caso, em nenhum momento você se direciona ao seu interlocutor, ao leitor do seu texto. Mas vamos ao segundo caso. A segunda forma, o segundo caso aí, né, de impessoalização é a expressão é preciso. Ela serve a esse propósito de neutralidade. Assim também expressões como é necessário, é urgente, é imprescindível são utilizadas para ocultar o agente. Quem precisa? Quem necessita? Para quem é urgente? Para quem é imprescindível? Não podemos definir com clareza. Torna-se uma realidade geral, universal, neutra, objetiva. Os textos dissertativos, informativos, expositivos, científicos apresentam muitas vezes essa característica de ocultar o agente. Tudo é dito como se fosse uma realidade que se apresenta sem intermediários. E é precisamente por meio desse ocultamento que você vai conseguir tornar o seu texto mais impessoal. Porque você não está dizendo exatamente quem deve fazer, né? Quem é esse agente. Você está colocando como uma necessidade dada, uma necessidade pronta. Essa estrutura é muito útil, inútil dizer, para a proposta de intervenção. Você vai colocar na proposta uma necessidade urgente que a sociedade demanda de alguma maneira e não especifica logo de cara o agente. É claro que para a proposta de intervenção precisa-se de um agente definido, mas quando você está ainda salientando a situação-problema, você usa essa estrutura para construir a impessoalidade, no lugar de falar que você precisa, por exemplo. O terceiro caso é quando você coloca o agente como um inanimado, ou seja, você tira a personalização do agente da sua estrutura textual. Vamos lá. Uma outra maneira de impessoalizar o texto é colocar como agente um ser inanimado, um fenômeno, uma instituição ou uma organização. Quando escrevemos frases como o Ministério decidiu, a diretoria ordenou, o governo protelou, a responsabilidade em relação à ação está diluída e não se pode identificar claramente de onde ou de quem emanou a iniciativa. É um recurso muito utilizado na administração pública e na política. Ou seja, no lugar de você direcionar a pessoas de maneira personificada a sua indicação, a sua referência, você traz para as instituições, para as organizações, que aí você alcança um nível desejável de impessoalidade. Eu diria que, na verdade, fugir dessa regra numa dissertação argumentativa, por si só, já é problemático. Você direcionar responsabilidades a indivíduos não é o mais aconselhável numa dissertação argumentativa, tá? Dependendo do tema, se não for um tema que se debruça, de fato, a uma personagem da sociedade, eu aconselho que você sempre lance mão desse mecanismo de impessoalização que a gente acabou de ver. Mas vamos para o próximo. Uma outra maneira de impessoalizar o seu texto é o uso gramatical do sujeito indeterminado. Então, lembra aí aquele sujeito indeterminado quando você joga para a terceira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular com o índice de indeterminação do sujeito, né?
Vamos ver. Como a própria nomenclatura indica, não se pode determinar com precisão quem realizou uma ação quando usamos a estratégia de sujeito determinado. Ela é muito útil quando queremos inserir uma informação da qual não sabemos a procedência exata. Vive-se propagando a necessidade de preservar a Amazônia. Acreditava-se no empobrecimento de turismo sustentável para aquela área. Fala-se muito em sustentabilidade. Vejam bem, eu tenho aqui o vive-se, o acreditava-se e o fala-se em como estratégias de impessoalização das estruturas que se apresentam. É claro que nem sempre será possível usar esse mecanismo, né? Mas você coloca ele no teu repertório para sempre que for necessário, você lança a mão, você pode usar. O ideal, claro, é que você tenha todo um repertório de mecanismos de impessoalização de texto para que você possa usá-los cada qual no seu devido lugar. Mas vamos ver só mais um, com o último aí que eu tenho certeza que você vai fechar um bom repertório de impessoalização. O quinto caso é o uso da voz passiva. Enquanto na voz ativa temos um agente explícito, na voz passiva esse agente pode estar oculto. Assim, usar a passiva sem esclarecer seu agente, veja bem, essa particularidade é importante, sem esclarecer seu agente, é um recurso gramatical para impessoalizar a informação. Veja o exemplo. Novas descobertas foram realizadas em centros de estudo e laboratórios ao redor do mundo. Está sendo revelado o mundo que o cérebro é um órgão mais fascinante, complexo e poderoso do que antes imaginava. Quem realizou? Quem está revelando? A voz passiva oculta o agente. Então, vejam bem, foram realizadas e está sendo revelado. Você consegue construir aí uma estrutura de impessoalização usando a voz passiva sem esclarecer o agente. Logo, pessoal, fica ligado, porque se você usar, por exemplo, adjetivos que deixem marcado a sua opinião de maneira muito forte, como adjetivos que dependem demais da sua opinião, como os qualificadores, você também pode ferir a impessoalidade. Uso de advérbios, de modo principalmente, que intensifiquem demais o que você está dizendo, podem ferir a impessoalidade. Você se colocar na história de maneira muito enfática, ou então você se direcionar especificamente ao seu interlocutor, como se estivesse oferecendo uma certa autoajuda para ele, pode estar ferindo a impessoalidade, tá? Tome cuidado, tenha atenção e use o repertório que eu acabei de passar para vocês. Até lá, a gente se vê numa próxima videoaula.